vamos falar sobre um tema muito importante: a omissão. A omissão, de qualquer forma, não importa como que ela venha a ocorrer ou por que ela aconteceu, ela sempre vai ser uma escolha de caminho. Mas normalmente não, porque procuramos confirmar os nossos princípios. Normalmente a omissão ela ocorre porque uma pessoa suplantou os seus princípios em função de uma manipulação. Que inclusive, diga-se de passagem, a manipulação ela inclusive acontece pelo medo. Então o ser humano, ele quando se omite, ele está escolhendo um caminho, que muitas vezes pode ser um caminho do bem ou um caminho do mal. Mas normalmente uma omissão, ela leva normalmente uma escolha que não é positiva, que não é um caminho que é esperado por uma pessoa com princípios éticos. Então, uma pessoa consciente, ela não é omissa. Nunca. Porque ela sabe da sua responsabilidade quando deixa de tomar uma atitude. E a atitude pode ser N tipos. Socorro uma pessoa que sofreu um acidente, socorro a uma pessoa que ela atropelou, ver um ato de agressão perante a sociedade e nem se prestou a capacidade de chamar a polícia, certo? Mas porque chamar um órgão de segurança pública não implica em nenhum transtorno físico quando você percebe que tem alguém batendo no outro, roubando e assim por diante. Quando você se omite, você automaticamente está dando validade a quem está tomando aquele ato, quem está executando aquele ato. Então, o omisso é uma pessoa que não tem consciência dos seus princípios, ou melhor, nem os tem. Está numa camada inconsciente do ser humano. E isso não é bom, porque faz parte da cidadania do ser humano, como ser presente na sociedade, não se omitir a atos que para ele podem ser falhos. Inclusive, deixando de lado vamos dizer assim, atos falhos, mas uma pessoa está falando que publicamente que não é correto, que é correto roubar em bem do mais necessitado, porque eu estou tirando do rico e passando para o pobre. Muitas vezes esse roubo nem é feito por uma pessoa rica. Você não está tirando nada de uma pessoa rica, você está tirando de uma pessoa que batalhou, que suou para conquistar aquela remuneração ou aquele bem. E não é rico, ela só é uma pessoa trabalhadora. Então, esse tipo de retórica
é muito fraca. Então, nós não devemos acompanhar pessoas desse tipo. E se nós observarmos uma pessoa assim falando, se nós não tivermos possibilidade de darmos as nossas palavras e entrarmos num processo de diálogo para esclarecer o que essa pessoa está colocando, o mínimo que nós temos que fazer é nos retirar. Nós não podemos ser coniventes com uma retórica desse tipo. É que nem eu muitas vezes já vi em algumas oportunidades, a pessoa fala que nós precisamos dialogar, defender o bem, que nós precisamos ser compassivos com quem está em outro estágio de evolução. Concordo, temos que ser. Mas ser compassivos não quer dizer concordar com um corrupto. Então, nós em momento algum devemos concordar com atitudes desequilibradas e que não têm princípio ético algum. Porque energeticamente falando, como que eu poderia colocar? As pessoas, quando tiram de uma situação para agregar outra, independente se é certo ou errado, e esse conceito de certo e errado é muito relativo, porque depende dos princípios que você tem, em primeiro lugar. Mas tem que ser tudo em equilíbrio, porque o universo, se não tiver em equilíbrio, ele gera o caos. Ele gera o caos. Então, não adianta nada você tirar a energia de um lugar e colocar em outro, se não tem equilíbrio entre esses dois pilares. Então, é de suma importância não nos omitirmos perante o desequilíbrio. Não importa se ele é taxado de bem ou mal. O rótulo que é utilizado não interessa. A questão é sempre: a atitude está em equilíbrio. E a única energia que gera equilíbrio é o amor. E no amor não existe omissão. Porque você se coloca na condição do outro e se pergunta a si próprio: eu gostaria que aquilo fosse feito comigo? Se não, eu não posso me omitir. No lugar daquela pessoa, eu estaria falando igual? Não. Então, ou eu não devo me omitir. Devo fazer o quê? Se possível, pedir a palavra. Se a palavra for me negada, eu me retiro. Mas eu não devo dar audiência para uma pessoa de palavras desequilibradas. Porque a humanidade não evolui fora do equilíbrio. O equilíbrio é a única ferramenta que nos dá a condição necessária para evoluir. Porque através do equilíbrio eu tenho emoções equilibradas, eu tenho um mental equilibrado e eu tenho uma condição física equilibrada. E assim eu tenho condição de refletir por tudo que acontece em volta de mim sem perder o ponto de equilíbrio. Porque eu tenho noção que eu sou equilibrado. Não importa se os que estão à minha volta são ou não equilibrados. Eu consigo refletir, entender e tomar uma decisão evolutiva. E a decisão evolutiva, ela é galgada, sem sombra de dúvida, no equilíbrio e na não omissão. Por quê? Quando eu me omito perante a minha verdade, os meus princípios,
eu estou negando a evolução que eu já alcancei. Eu vou retroagir. E, inclusive, na omissão, eu estarei automaticamente me colocando na condição de, por procuração de omissão, dar o direito do outro a fazer uma escolha que eu teria que fazer para poder evoluir. Então, o que adianta eu me omitir? Se isso me fará entrar em processo de desevolução ou involução. Então, a condição de omissão não é um repertório que deve ser utilizado por uma pessoa consciente. Inclusive, a pessoa consciente, ela vai falar, não, eu respeito sua opinião, tenho uma outra visão e vou por essa linha de raciocínio. Sempre, para você dar a sua opinião e não se omitir, você desde o começo da sua colocação, você deve respeitar o contrário. Porque a única forma de alcançar o diálogo e todos naquele momento poderem refletir sobre um outro ponto de vista que não é aquele que foi exposto num primeiro momento, num segundo ou num terceiro. Então é de suma importância para poder não se omitir respeitar o próximo, colocando sua opinião, dizendo que respeita a ideia dele, mas se diverge, você vai por outra linha de raciocínio. É um ato salutar do ser humano saber divergir, porque é uma forma diplomática de expor o seu pensamento. É claro que nós temos que estar equilibrados para podermos expor nossos pensamentos. Senão, a coisa mais difícil, que é aí que está o aprendizado, inclusive, quando você respeita o pensamento do outro, você tem que estar preparado para uma divergência. E saber que o intuito não é uma supremacia de pensamento, é uma convergência e um entendimento evolutivo de todo o grupo. Então, a omissão não faz parte de uma ação de grupo ou uma ação de uma pessoa consciente. Agora, muitas vezes é importante, já que estão me cerceando o direito de me expressar, então o que eu tenho que fazer? Eu não tenho que conviver com um grupo que não me deixa me expressar. Isso é um sistema de opressão e de manipulação. Aí são outras conversas que nós teremos futuramente. Por favor, não esqueçam de deixar seu like e de assinar o canal. É fator primordial para a continuidade do nosso trabalho. Um grande abraço cantante a todas as pessoas que estão comigo nesse momento e em momentos futuros e em momentos passados, porque todos nos encontramos num momento de unificação da humanidade. Não importa se passado, presente ou futuro. Todas as informações são importantes para decidirem os nossos princípios e a nossa evolução.